feito grandes resenhas e passado por grandes histórias, agora está aqui com um cara que eu acho que estava faltando. A gente já circulou aqui pelos lados do Sumaré, já gravamos todo mundo, já tem Trajano, já tem Juca Kfouri, agora a gente tem aqui o Mauro César Pereira. E para começar a nossa resenha, eu queria te perguntar o seguinte: você começou sua vida nos anos 70 torcendo um Maracanã que não existe mais. O Maracanã passa por a sua escolha de fazer o que você fez da vida? Bem, eu acho que assim, o Maracanã, para quem da minha geração e de outras, né, um pouco anteriores ou imediatamente após, e frequentou o estádio, acho que fez parte da nossa formação. Hoje as pessoas ficam impressionadas quando no Grenal tem duas torcidas ali, não duas torcidas, né, alguns caras ali do Grêmio e do Inter assistindo o jogo juntos. Isso era super comum na geral do Maracanã, era absolutamente natural. A geral não tinha divisão, era o local mais popular do estádio, o ingresso mais barato. E o Maracanã antigo, acho que com outros estádios do passado, eles tinham uma distribuição realmente mais proporcional. Isso acho que permitia que todos frequentassem o estádio e acompanhassem o futebol. Hoje não, hoje você tem, por exemplo, o estádio do Corinthians com aqueles setores centrais, tirando os grandes jogos, que não lota. Ele fica vazio muitas vezes. E são ingressos caros. E muita gente quer comprar um ingresso ali atrás do gol, mas não consegue, porque já acabou. Que é o preço que não é barato também, mas é mais acessível, né? Eu tenho um grande amigo que eu conheci na geral do Maracanã, não pode, meu amigo até hoje, ele ligou ontem. Ele é Botafogo, eu sou Flamengo, nós nos conhecemos na geral no jogo América e Guarani. Pode isso? Porque eu ia sempre no Maracanã, ele também ia, um dia a gente começou a conversar, assim, vendo o jogo, aí mora no Niterói, também mora no Niterói, tudo, eu descobri que ele era namorado da prima de um amigo meu, e a gente ficou grandes amigos, até hoje. Isso foi em 1980. Era outra realidade, o futebol de fato era voltado para todas as classes sociais. Hoje não, hoje é um forte movimento de elitização com a conivência da imprensa que pouco grita por relação a isso. A maioria dos companheiros, dos colegas, não fala nada, acham bonito. Renda de 3 milhões e tudo, acham sensacional e tal, apagação de pau total, quando você poderia ter uma postura minimamente crítica, um olhar um pouco mais profundo para ver o que isso representa no médio e longo prazo, né? Que é o afastamento do pobre do estádio, é o pobre podendo ver treino do Corinthians, mas o jogo não pode assistir, né? Então o treino tem 40 mil pessoas. Que convenhamos, né? O treino não é o jogo. Não. Então o jogo, digamos, é o produto principal, é o filé mignon. Isso aqui é para quem pode pagar. Você fica com um treino que é carne de segunda e lama os beijos que você está conseguindo comer alguma coisa. É isso. É isso. Onde se dá essa elitização no futebol brasileiro? Onde você começa a enxergar que ali é o ponto inicial? A gente vendo os jogos aqui acompanhando, e aí entra uma visão que eu acho que é distorcida, de parte da imprensa e parte da torcida, de achar que nós temos que ter estádios iguais aos dos europeus. Eu acho que não. E depois vem a Copa do Mundo, né? E a Copa do Mundo, antes mesmo da Copa do Mundo, já começa uma tendência de transformação dos estádios. Você vê o Grêmio, que não tinha estádio de Copa, mas faz um estádio de Copa, padrão, estilo de Copa do Mundo. O Palmeiras é a mesma coisa. Outros quiseram fazer, não fizeram porque não foi possível. Você vê, por exemplo, o Corinthians jogando aqui no Pacaembu, mas criando algumas áreas já com esse perfil, adaptando aquela área das numeradas cobertas ali para cobrar um ingresso muito caro, na época R$500, era uma coisa assim. O cara comia lá um canapé, tomava uma Coca-Cola e pagava uma fortuna para ver o jogo sentado ali. E eles perceberam que havia um público para isso, e eu acho que isso aí é ok, perfeito, desde que você preserve os setores populares também, ou que o preço flutue de acordo com a demanda de cada jogo, né? Sim. Aqui fala-se muito, o torcedor quer conforto. Eu não acho que o torcedor quer conforto, o torcedor quer ver o jogo. Né? E essa questão de que é conforto depende do torcedor. Tem um cara que gosta de sentar na cadeira do centro do campo para ver o jogo, taticamente, tudo ali, sem ninguém incomodar. E tem um cara que ele quer ficar com a torcida dele cantando, pulando ali, e de repente ele nem quer ver o jogo. Porque é isso. Você vai no jogo na Argentina, qualquer torcida atrás do gol, a barra está ali, tem lá os trapos amarrados. Isso. Fica a galera ali embaixo, aquele cara não está vendo porra nenhuma, cara. O cara está ali cantando, mas ele está participando. Ele quer participar, ele não quer ver o jogo, ele não quer parar para assistir. Ele quer vibrar quando sai gol, ele quer estar com a sensação de pertencimento. Isso. Eu estou aqui entre os meus, nós temos a paixão em comum, que é esse time. A gente veio aqui para alentar esse time. O jogo em si, como foi, para mim não é o mais importante. Esse cara não quer conforto. Em cima do que você está falando, o Calil, uns anos atrás, ele deu uma declaração que o futebol ele não é para pobre, não é um produto para pobre. É uma beleza isso aí.
E que eu acho que na verdade é um pensamento de muitos dirigentes do futebol brasileiro. Você vê que a cada dia que passa se dificulta mais. A diferença é que o Calil falou, né? A diferença está aí. Muitos pensam como ele, mas ele falou. Esse absurdo ele conseguiu falar. Os outros de repente pensam, muitos deles, mas não falam. Porque eu lembro que na época ficou muita parte até da imprensa horrorizada com a declaração do Calil, que eu acho que... Mas a imprensa não fica horrorizada quando você vê, por exemplo, o estádio do Palmeiras com um jogo pequeno, 20 mil pessoas, não é um bom público para esse jogo. Pode ser, Campeonato Paulista, chovendo, quarta-noite, Palmeiras, um time pequeno qualquer. Mas e se o preço fosse ajustado à realidade do gosto do torcedor? Será que nós não teríamos aí 35 mil pessoas? Porque seria a oportunidade daquele que nunca vai no estádio poder, mesmo com chuva, contra um time pequeno, numa sábado à noite, ou que seja. Não, o cara mantém o preço. E quando o entrevistado, o dirigente fala que não posso mexer nisso, isso aqui é assim, e acabou. Ô Mauro, o Paulo César Caju é uma espécie de padrinho do museu, ele adora o projeto, né? E ele fala uma coisa que eu queria saber se você pensa como ele. Ele acha que o futebol está muito acadêmico, né? Está muito acadêmico, não só na forma de jogar, como na forma de comentar, os técnicos, né? Você acha isso? Eu acho, concordo. Eu acho que existe o seguinte: se existir uma queda de braço aí, eu quero ficar no meio, porque eu acho que são duas questões. Uma, só o que a gente chama de boleiragem, acho que não basta mais. O futebol, o esporte, ele se sofisticou. Hoje, por exemplo, um jogador que fuma, qual a vida útil desse atleta? Esse cara não vai jogar muitos anos. Se ele fumar para burro, o Jefferson fumava, cara, mudou. Então, um cara que não se recupera fisicamente depois de um jogo, ele vai aguentar durante um tempo, mas se ele ficar sempre na noitada e ele não tiver recuperação, dentro de campo ele não vai conseguir jogar, porque o outro cara que vai marcá-lo, o que ele vai ter que marcar, dependendo da posição que ele ocupar, esse cara vai levar vantagem. Então ele vai naturalmente ter várias atuações ruins e ele vai sumir. Por outro lado, existe uma corrente também, que isso existe no jornalismo, tem na televisão, tem em outras áreas, na internet tem muitas, que eu chamo da linha do tactiquez, né? Como se o jogo fosse todo ele definido na prancheta, fosse tudo dentro de um planejamento, porque a gente tem que dar atenção devida para a parte científica, técnica, tática, preparação, o técnico hoje tem que ser um cara mais antenado, os jogadores têm que entender mais taticamente, tudo isso eu concordo. Mas o jogo também tem o lado da intuição, do inesperado. O Tostão, né, você citou o Paulo César, o Tostão, contemporâneo dele de seleção, também fala muito disso, né? Do jogador que pode beber água na beira do campo aproveitando um atendimento médico de um companheiro, aí de repente ele ficou por ali, meteram a bola para ele, ele fez a jogada e saiu o gol. Aí o comentarista fala, não, o técnico puxou o fulano, não puxou ninguém. O cara foi ali beber água, foi ali para ver a chuteira, ou levou uma pancadinha no joelho, foi ali para o cara jogar aquele spray mágico, né? Tem que ter meio tempo, porque eu acho que a questão passa por aí, passa pelo meio tempo. E às vezes me incomoda até um pouco também quando eu vejo algumas situações em que tudo é colocado como se fosse dentro do planejamento. Mas só para finalizar com relação ao que o Paulo César fala, né, eu concordo em boa parte. Eu acho que às vezes a gente cai num academicismo que não traduz obrigatoriamente a realidade do jogo. Por que Racing? Por que torcer pro Racing? Que acho que é interessante a galera saber dessa tua paixão pelo Racing. Eu sempre gostei muito do futebol argentino, sempre acompanhei, já conheci bastante a história dos clubes. Mas aí em 92 houve uma final de Supercopa, falecida Supercopa de Campeões da Libertadores, e a final de 88 o Racing ganhou com o Cruzeiro, aí em 92 houve outra final entre os clubes, e o jogo em Belo Horizonte, o Renato Gaúcho jogava no Cruzeiro, foi 4-0 para o Cruzeiro. Assisti o jogo e tal, aí teve o jogo de volta. No jogo de volta na Argentina, o Racing venceu por 1-0, e foi um negócio que me deixou muito impressionado, porque o time já estava na fila já há um bom tempo, de campeonatos argentinos, já tinha uma Supercopa 4 anos antes, mas não ganhava o campeonato argentino desde os anos 60. E a torcida não parava de cantar daquela forma alucinada, mesmo com 0-0 e com 1-0. Óbvio que não ia fazer 4-0, não dava nem tempo, nem havia futebol para isso, né? E aí ficou aquilo ali, naquele jogo, aquela loucura. O Luciano do Vale estava transmitindo o jogo pela TV Bandeirantes. Aí, em um dado momento, ele virou e falou, aquele jeito dele, coisa incrível, impressionante, eles não param de cantar. E aí ele falou uma frase que me marcou, ele falou, parece que eles querem nos dizer, nós somos o Racing. Ou seja, dando-se o jogo, dando-se o resultado, amor incondicional, né? E aí eu falei, isso é do cacete, né, cara? E eu sempre gostei muito de futebol argentino e sempre admirei a forma de torcer deles. Aí ali passou a haver uma atração meio que instantânea.
Aí isso foi em 92, aí depois de alguns anos já foi possível acompanhar notícias com a internet, né? Ler notícias, depois transmissão de rádio, comecei a ouvir os jogos pelo rádio, sempre que possível, depois aí com o streaming também podendo ver algumas partidas. Aí foi aproximando. Aí com a rede social aí virou uma loucura, porque hoje eu tenho vários seguidores que são torcedores do Racing, muitos. Aquela retomada de 2001. E assim, aí passei a ter contato com as pessoas lá. Então assim, a gente hoje tem quase um relacionamento assim, à distância de falar do clube. E eu sempre divulgo muito o clube aqui nas redes sociais. Eu noto que é uma gratidão muito grande das pessoas lá. Eu fiz isso sempre de forma desinteressada, com paixão mesmo. E eu acho que assim, é um clube muito diferente. É uma torcida que não tem igual. As torcidas argentinas em geral, elas são diferentes das brasileiras, muito mais apaixonadas. Como torcidas chilenas também são, uruguaias também são. O modo de torcer nesse pedaço da América do Sul é diferente. O brasileiro, ele não torce incondicionalmente por seu clube, salvo exceções. O brasileiro é aquele cara que ele é capaz de falar assim, e aí, vai ver o jogo do seu time, você viu? O time tá uma merda, não quero nem saber. Muito comum você ouvir isso, né? Aí o time tá bem, o cara veste a camisa, quer ir pro jogo e tal, fazer selfie, fica pilhado. O argentino é o contrário. O argentino, no caso, a provocação do Racing com o Independente é chamar de amargos, porque quando o time vai mal, o monte de laje lá, o estádio deles fica vazio. Né? Então a relação é outra, nas buenas e nas malas. Se eu não acompanho meu time na podre, na má fase, eu não mereço torcer por esse time. Eu não sou digno de fazer parte disso aí. E eu acho que isso é o melhor do futebol. É a coisa mais importante e mais bonita do futebol. Eu, quando torcedor, na adolescência, início da fase adulta, até eu entrar na faculdade de jornalismo, eu comecei a fazer um trabalho de afastamento para poder ter condições de trabalhar com isso. A partir do momento que eu passei a ir sozinho aos jogos do Flamengo, antes eu dependia do meu pai me levar. Eu ia a todos os jogos, não escolhia jogo. Flamengo encerrando quarta-feira à noite chovendo, eu estava lá na geral de guarda-chuva, porque eu não tinha grana para ir de arquibancada todo jogo. Então era geral, um jogo ou outro na arquibancada. Ir ao jogo era ir à missa, era o meu compromisso. E com os amigos era assim, né? Quando uma quarta-feira você um vai direto do trabalho, outro vai direto da escola, da faculdade, sei lá, dependendo da atividade de cada um, quando as pessoas se falavam era, e aí, te encontra onde? No estádio, ou na Praça 15, que a gente via de Niterói, às vezes pegava a barca, pegava um ônibus, ou então no ônibus direto. E quando alguém falava, não, quarto eu não vou. Porra, como é que não vai? Levava esporro, né? Cobrava o peão, não tinha cobrança mesmo, era uma coisa natural. Como? Como assim? Não vai por quê? E se fosse uma desculpa do tipo, não, porque é minha namorada, não, que namorada do cacete? Vai na quinta, vai no outro dia. Havia cobrança. E era sério o negócio, sabe? Não era uma coisa combinada, um pacto. Isso acontecia normalmente, porque nós íamos a todos os jogos. E eu acho que isso é o mais importante do futebol. Claro, não acho que todo mundo tem que ter esse comportamento, cada um na sua. Mas para mim isso é a coisa mais bacana do futebol. E a torcida do Racing, eu acho que ela representa isso de uma forma muito, muito forte. E a história do clube mostra isso, né? O clube ficou dos anos 60, 66, sem ganhar nada até 2001. Nesse meio tempo, o clube foi à falência, não quebrou porque não deixou de existir porque a torcida não deixou. Sim. Depois ficou de 2001 até 2014, ganhou o Campeonato Argentino de novo. Por muito pouco não foi rebaixado novamente. O Racing sofreu um rebaixamento no dia que o Independente foi campeão argentino. Dói. Eu desconheço que isso existe na história do futebol. O seu rival é campeão e você acaba a segunda divisão. Você imagina, um Palmeiras campeão, o Corinthians rebaixado. Né? Ou o governo ao contrário. Um Atlético campeão, o Cruzeiro rebaixado. Um Grêmio campeão, o Inter rebaixado. Porra, no mesmo ano, no mesmo dia, no mesmo domingo. Mauro, a gente quer te agradecer então. Terminar te perguntando. Opa, valeu. Esse aí é um presente lá do museu para você. Obrigado. Eu vou te perguntar assim para terminar: Arão ou Merica? Merica. E o Merica foi marcante numa época importante, porque o Flamengo teve um volante chamado Liminha, que é um dos caras com mais jogos na história do clube, naquela época dos carregadores de piano. Ele era chamado assim, o carregador de piano. Não sei se foi por conta dele que essa expressão ganhou força, que é o volante, né? O cara que faz o trabalho sujo ali, o tempo todo marcando, correndo, e jogava na época 4-2-4, então era Liminha, Zanata na determinada época. Zanata jogou no Vasco, Zé Mário era o volante também. Então esse cara, ele era um volante sozinho, com um armador, 2 pontas, um atacante e um ponta de lança. Então, esse cara, naquela época, e o Liminha marcou a época. Quando o Liminha está parando de jogar, o Flamengo contratou 2 jogadores do Atlético de Alagoinhas, o Merica e o Dendê. O Dendê era um cabelinho louro, assim, enroladinho, esse era o bom. O Merica veio de contrapeso.
O Dendê não se firmou e o Merica virou o herdeiro do Liminha. Ele jogou por muito tempo como titular do Flamengo. Eu vi times muito ruins do Flamengo, o Merica fez parte de alguns deles, mas ele é um dos caras ali que ainda transmitiam alguma coisa positiva. Não, mas o Merica foi mais jogador que Vitor Hugo. Por conta da raça do cara, da dedicação. Pelo amor de Deus. E aí, se o Dorival não der certo, o Valdemar tá aí. Valdemar completou agora, dia 15. 12 anos. Não, 15 anos. 15 anos do Valdemar. Da histórica e Tu época. tava ao vivo? Eu não estava, não. Você não tava ao vivo no dia? Não estava, não. Infelizmente, não. Era Cícero Melo. Cícero O técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Não, nós não... Cícero Melo. Pergunta por que Valdemar. São as coisas que a cobertura faz ao vivo. O curioso é que o Valdemar, ele fez a melhor campanha do Flamengo em vários anos, né? No Campeonato Brasileiro. Em 2003. Foi o primeiro ano com pontos corridos. E o time estava ali na parte meio da tabela para o final, com o irmão dele, o Valdemar, o Oswaldo. Aí ele assume o time melhor e termina uma posição tranquila. Foi um final de ano assim, não foi preocupante aquele ano. Com ele. E depois ele volta para treinar o Flamengo em 2006 e ele leva o time até a final da Copa do Brasil. Aí eles demitem ele e contratam o Ney Franco, que era técnico do Ipatinga, que ele eliminou. E aí o Ney Franco ganha a final. A Copa do Brasil. Sim, mas o Valdemar que conduziu até o final. Então o Valdemar era incompreendido, é sério. Não estou debochando. Uma das minhas lembranças assim, dessa época, que eu gosto muito, no tempo de Geraldinho, era algumas situações, duas coisas que eu gostava muito. Quando a bola vinha no alto e o Andrade dominava, ele nem olhava para a bola, ele botava a bola no chão e saía distribuindo o jogo. Né? E eu gostava muito de ver as viradas do jogo do Leandro com o Júnior e do Júnior para o Leandro. Era sensacional. Quando fechava a marcação em cima do Júnior, o Júnior pegava a bola e virava. Ela viajava, você via a bola, você via os refletores do Maracanã, porque ela subia e ela caía desse lado aqui, aí o Leandro nem olhava para ela, botava no chão assim, amaciava. Um grau de dificuldade de fazer isso comigo, mas era aqui em São Paulo, era muito comum, a gente via aquilo, depois de um tempo, você, pô, como os caras faziam aqui. Aqui você pega, por exemplo, agora, você não é desmerecer, é para parar e pensar. O segundo gol do Palmeiras contra o Grêmio, a vitória do Palmeiras contra o Grêmio foi super justa, não estou questionando isso. Mas o segundo gol é um chutão, gente. Mas balão. Ele nem precisava daquele chutão, ele não estava nem tão cercado assim. Mas a ordem afasta o perigo. Ele deu um bico para frente, aí um zagueiro, o Bressan, que jogou no Flamengo, né? Enganação também. Ele jogou nada no Flamengo. A sequência de erros técnicos assim, parece a várzea mesmo do cara que joga no final de semana. Na várzea vai encontrar um amigo melhor do que isso. É impressionante. Isso acontece no futebol brasileiro, na primeira divisão, toda hora. Toda hora. É só prestar atenção. A gente se acostuma com isso. Ele não repara tanto. Mas se você ficar olhando de uma forma mais crítica, você vai ver domínio errado, bola que escapole, bola que sai. Passe errado toda hora. Passe simples, sabe, que o cara não consegue acertar. Você sabe que aqui em São Paulo, quando eu era menino, um dos poucos divertimentos que a gente tinha era ver o Flamengo jogar. Eu enchi o saco do meu pai para ir ver um São Paulo e Flamengo, 4-3. porque era a chance, falei, eu quero ver a seleção brasileira e São Paulo. É aquele noite dos 4-3. É o melhor time do Flamengo que você viu jogar naqueles 3-4 anos? Eu acho que sim. Sem dúvida. Aliás, é até engraçado, porque quando eu comecei a frequentar estádio de futebol com meu pai, o time era muito ruim, então tinha o Liminha, é verdade, mas tinha Onça, Tinteiro, Buião, tinha o Buião, Caldeira, o time era muito ruim. E os primeiros jogos que a gente foi assistir, o Flamengo perdeu 2, 3 jogos, não me lembro quantos, empatou ou perdeu, não ganhava. A primeira vitória que eu vi foi um jogo com o Botafogo, até 2-1. O Botafogo era melhor que o Flamengo, mas venceu. Isso 71, 72. E aí ele falava que, tô de brincadeira, você é pé frio, não sei o quê. Eu vi Dr. Rubens, Dida, Vizizinho, Dr. Rubens, Índio, e começava a numerar, Dequinha, os caras que ele viu no time tricampeão carioca dos anos 50. E ele pegou dos anos 40, ainda ele era criança, mas tinha referência do time do Zizinho, né? Do gol do Valido e tal, que é histórico. E ele falava sobre isso sempre, e eu ficava ali molequinho, né? 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu falei, pô, que merda, eu nunca vou ver um time assim, esse time é ruim a dessa. Mas tudo bem, você vai, aquele é seu time, você vai por ele, né? Então, alguns anos se passaram, um dia, já muito tempo depois, eu estava tomando uma cerveja com ele, eu falei assim, pô, você falava quando eu era moleque dos times que você viu, ele já não ia mais fazer a jogo, né? As últimas vezes eu que levei ele. Aí ele falei, porra, aconteceu, a coisa virou, né? Eu ia todo jogo, né? Eu que estou vendo o melhor time da história do clube, porque esse time é melhor do que os que você viu. Aí ele fala, impressionante. Esse time é melhor sim.
E ele enumerava os craques de diferentes gerações, né? Pegava um período da vida dele maior do que a minha, né? Mas foi, claro, que foi o melhor time e poderia ter conquistado mais coisas do que conquistou internacionalmente, né? Mas eu vi Tato, Bizu e Titinho Souza. Eu estou bem ali com você. Tato, Bizu e Titinho Souza tem que gostar muito. Fechou com o Jorge Preá. E com o Jorge Preá. As coisas vão. Mas isso eu acho que, assim, eu tenho alguns amigos botafoguenses que eles sempre falam, eu vi o Lupercínio jogar, sabe? Naquela época também, mas eu acho que isso faz parte. Faz parte. Eu tenho pena de quem se diz torcedor e nunca viveu uma fase assim. Tanto que quando o Palmeiras saiu da fase é que você cria afinidade com o teu time, porque você percebe o seguinte, lógico. Aquele time não está te entregando nada e você está lá. Então, isso é paixão condicional. Você não está associando o seu clube ao resultado. Tem lá um trecho da música Muchachos Tragam Vinho, né, da Sul do Raça, que fala: se me parte o coração cada vez que eu fosse perder, me pomba na cabeça e outra vez te venho a ver. Isso para mim diz tudo. Seu time você fica arrasado, os rivais te sacaneiam, mas no dia seguinte você já esqueceu aquilo tudo e 3 dias depois tem um jogo e você vai jogo. Porque aquilo ali faz parte da tua vida. Em 2014 eu fui ao jogo do título do Racing na Argentina e a sensação, não minha, mas das pessoas, porque é diferente a minha relação, eu sou um brasileiro, eu passei a acompanhar um time depois. E aquelas pessoas ali, de todas as idades, né, a vida delas é clube. E muitos jovens que não tinham visto o time do 13 anos. Foi 13 anos, um moleque de 17, 18, não lembra mais, tinha 4, 5 anos, não viu. E, assim, primeira coisa que me chamou a atenção, eu nunca vi tanta gente concentrada no mesmo lugar com a perna quebrada. Eu vi várias pessoas de muleta de perna quebrada, até velho, vamos de 70 com perna engessada. Falei, cara, todo mundo tinha aqui no jogo, então não tinha obstáculo. E a reação das pessoas, ao final, foi uma coisa assim, muito intensa, porque é quase que o impossível acontecendo. E tem um componente ali importante que é o Milito, né? O Milito ele volta para a Argentina para jogar no Racing, ele tinha uma proposta para jogar no Oriente Médio, não quis, ele ganhava equivalente a uns 15 mil reais. A única exigência que ele fez foi: faça um time minimamente competitivo, eu quero ser campeão, eu quero levar o time para o título. E aí nós tivemos uma sorte muito grande, porque na reta final do campeonato o River Plate, ao contrário do São Paulo, priorizou a Sul-Americana e começou a jogar com os times reserva alguns jogos. Aí perdeu uns 2, 3 jogos ali que eles perderam um ponto. Aí o Racing encostou. Aí tem o jogo do River, 3 rodadas antes do final, ganhamos de 1-0. E aí assumiu a liderança e foi para a última rodada depois contra o Godoy Cruz Independente. Então teve o jogo do Rodada Central em Rosário, vencendo o jogo, aí foi o jogo final. E em Avejaneda contra o Godoy Cruz, venceu e ganhou de 1-0 o gol do Centurião e foi campeão. E uma das coisas mais legais que eu já vi, ainda bem que eu não gravei, porque isso não é para gravar com o celular, isso é para você guardar na memória. E tem foto, tem vídeo por aí, se quiser procurar, encontra. Assim, eu acho legal ter gravado isso na minha mente, assim, eu vi de perto. O local onde eu estava, teve um momento que levantaram o Milito e ele deu uma volta olímpica nos ombros dos torcedores que invadiram o campo. E na hora que ele vai chegando perto de onde eu estava, assim, as pessoas que estavam ali perto de mim, a gratidão dos caras, assim, o brilho nos olhos. Que bonito isso. Puta que pariu, uma das coisas mais sensacionais que eu vou carregar para a minha vida toda. Porque eu olhava ao redor, eu via o cara, falei, que do cacete, né? E eu olhava assim, e as pessoas estavam ali, porra, eu fico até emocionado, um negócio muito bacana. Só o futebol, né? Aí você pensa, pô, esse cara podia ir para o Oriente Médio, ele ia ganhar, de repente, sei lá, alguns milhões a mais. Não vale aquele momento. Já tinha os milhões necessários? Não vai mudar a vida dele. E aquilo ali, porra, é nome de rua hoje, né? Em frente ao estádio, na rua, Diego Milito. Aí não tem preço. É nome de rua, ele hoje é dirigente. Não tem preço. E assim, a gratidão daquelas pessoas é coisa que, como você vai medir isso? Aquele momento ali, se pudesse comprar um milionário, um cara com muito dinheiro, um príncipe da Arábia Saudita, você não pode comprar. Isso aí você conquista, né? Bom, vamos liberar o Mauro, né? Senão nós ficamos aqui até amanhã. Vamos falar isso, terminar de quantos minutos já tem jogo no Brasil e a gente... Ah, é? Bom, então tá lá, tá tendo um jogo lá, um Brasil aí. Brasil não, a seleção da CBF lá e a Argentina estão jogando e nós estamos aqui amarrando o Mauro. Ô Mauro, brigadão, tá? Valeu, a gente agradece imensamente. Mais uma.